Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e direito penal. Hoje falarei um pouco sobre sexologia, apresentando a vocês o pioneiro da sexologia, chamado Henri Havelock Ellis. Eu tenho 67 anos, casado, 3 filhos e um neto de 6 anos. Hoje todo mundo fala de sexo no WhatsApp, na internet, e pouca gente entende de sexo e confunde sexo com licenciosidade, com pornografia. Hoje vou apresentar a vocês um cientista do sexo através do seu livro Estudos de Psicologia do Sexo, cuja capa está aqui em minha mão. Cujo autor é Henri Havelock Ellis, pioneiro na sexologia. Lerei um pouco da sua biografia, que tem aqui no seu livro. Henri Havelock Ellis nasceu em 1859 e faleceu em 1939. É um autor de nacionalidade inglesa, que escreveu a sua monumental obra, que o tornou famoso, chamada Estudos sobre a Psicologia do Sexo, que, quando do seu lançamento, provocou escândalo em virtude da nova abertura efetuada pelo autor quanto à questão sexual, até então encarada sob uma ótica eminentemente médica e puritana. Formado em medicina, Havelock Ellis publicou ainda diversos outros livros, como O Mundo dos Sonhos, e O Sexo em Relação à Sociedade. No seu prefácio, eu lerei o seu prefácio, que ele mesmo apresenta o seu livro. É um prefácio interessante. Este livro foi traduzido pelo Dr. Pedro Porto Carreiro Ramírez. Eu lerei um pequeno introdução ao seu prefácio. Ele diz, Havelock Ellis: leitores dos 7 volumes dos meus estudos em psicologia do sexo dizem-me constantemente que há necessidade de um livro menor para servir de introdução concisa à psicologia do sexo. Dizem-se que os clínicos e estudantes já são excessivamente sobrecarregados para que possam assenhorear-se de extensos tratados referentes a um assunto complementar que não é obrigatório. O assunto sexo, em suas implicações psíquicas e sociais, é tão destacado e de uma importância tão amplamente reconhecida, se não mesmo exagerada, entre o público em geral, que o médico de hoje não pode deixar de tomar conhecimento dele. Ele não pode, como seus antecessores, ignorar sua existência de uma maneira convencional, ou achar que seu reconhecimento seria considerado como fora de propósito ou indecoroso. Ademais, um conhecimento restrito à anatomia geral, à fisiologia e à patologia é atualmente inteiramente inadequada, etc.
E ele faz uma declaração dizendo que um autor chamado Frankel afirma o seguinte, que a maioria dos ginecologistas sabem efetivamente muito pouco sobre a sexualidade. Outra declaração polêmica que ele diz no seu livro, ele diz, nos meus livros, eu sempre procurei mostrar que não há um limite preciso entre o normal e o anormal. Todas as pessoas normais são um pouco anormais, em um ou outro sentido. E as pessoas anormais também são orientadas por impulsos semelhantes aos experimentados por pessoas normais. Outra interessante opinião que ele emite no seu prefácio. Haverá muitas pessoas, poderia eu acrescentar, que antes de me aceitarem como guia, desejarão saber qual é a minha atitude com relação à psicanálise, a doutrina que até pouco tempo, se não realmente até hoje, tem motivado tanta controvérsia quando surgem questões de psicologia sexual. Por isso posso dizer logo aqui, o que se tornará claro no seu devido tempo, que a minha atitude com relação à psicanálise desde o início foi de solidariedade, embora nunca tenha sido a de um partidário. Então vamos ver a este livro, é muito importante, embora eu ache um pouco difícil encontrar assim, talvez esteja fora do mercado. Mas nos sebos, nos livros, nas bibliotecas antigas, podemos encontrar algum exemplar deste livro, muito importante, assim como a psicanálise, que apesar da sua evolução, essencialmente possui as ideias de Freud, a sexologia não pode se desvincular nunca das ideias fundamentais de Havelock Ellis. Neste livro, ele aborda vários assuntos sobre sexualidade, como a biologia do sexo, o impulso sexual na juventude, os desvios sexuais. Ele fala dos desvios sexuais na infância, a urolania, a coprolania, o feticismo erótico, fala de feticismo por tecido, zoofilia erótica, cleptolania, exibicionismo, sadismo e masoquismo, a senilidade sexual, a atitude social com relação aos desvios sexuais. Fala também sobre a homossexualidade, procura abordar o problema da homossexualidade e das suas causas. É um livro muito interessante. Nós que vemos muita gente falar de sexo sem entender e confundir sexo com pornografia, com licenciosidade. Aqui é um autor equilibrado, que embora muitas ideias suas foram atualizadas, continua em essência verdadeiras, pois ele foi considerado o pai da sexologia. Por isso, acho importante que tiver interesse procurar localizar este livro. Mostrarei agora uma foto de Havelock Ellis, que viveu até uns 80 anos. Ele já na sua velhice, este senhor de barba branca, que está aqui em minhas mãos, o seu retrato.